Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero agradecer a todos que nos seguem, que vêm aí nos assistindo, compartilhando com os amigos. E hoje eu quero te pedir novamente, compartilhe com os amigos, curte no Instagram, siga nós também, se inscreva no canal e o importante, dá o like e compartilha com os amigos. Hoje nós temos a honra de receber conosco Caster Fênix, acupunturista e massoterapeuta, um irmão da nossa primeira igreja Assembleia de Deus de Aracruz, uma pessoa com coração grande e com testemunho impactante que vai impactar você. Glória a Deus, irmão Seja bem-vindo, Faioli. meu irmão. Benção pura. Um sonho desde criança estar aqui na sua presença, no podcast. É uma benção, cara, poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Eu sou aqui em Aracruz, nós temos 1 ano e 4 meses, né? Somos bem recente aqui. E de congregação nós temos 1 ano e 3 meses. E assim, só a agregar naquela congregação ali, né? Que é uma benção que acolhe a gente aí desde quando nós chegamos. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho da história, né? De quando a gente saiu de Manaus e veio parar aqui em Aracruz para honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então. Quem é Caster Fênix? Rapaz, Castro Fênix é esse cara aqui, cara. Cara desenrolado aqui que em sempre alegre, apesar de às vezes estar passando por mais dificuldades, mas sempre com um sorriso. Não gosto de apertar a mão, eu gosto de abraçar, né? Você sabe disso. Eu gosto de abraçar e sou sempre um cara pra cima, cara. O que tiver dentro assim, da minha possibilidade de ajudar outras pessoas, eu tô sempre disposto, disponível, não só na ajuda financeira, mas na espiritual. Sempre me proponho a estar ajudando as pessoas. E isso daqui sou eu, cara. O resto você vai descobrir daqui a pouquinho. Poxa, que bacana, bacana. E de onde vem o Caster? Rapaz, eu sou nascido e criado em Manaus, né? Terra Boa, no norte. É, morei lá até os 30 anos, né? Até os nossos. Perdão, até 31 anos, né? Que foi quando as minhas bebês vieram a nascer. E depois de lá, rapaz, aí a gente começou a dar uma volta aí pelo Brasil. Até parar aqui em Aracruz, daqui eu não quero sair mais nunca. Mas como você veio parar aqui? Pai, olha, a minha esposa, ela é formada em fonoaudiologia. Então, Manaus, cara, eu vou dar uma generalizada, tá? Manaus, ele não valoriza os seus profissionais da saúde. Então, a minha esposa, como fonoaudióloga lá, ela trabalhava praticamente o dia todo para ter um salário pouca coisa mais que o mínimo, sendo que ela era formada, tinha pós-graduação e tudo, mas a desvalorização era muito alta. Então, por causa disso, a minha esposa mandou currículo para outros estados, né? E um dos que abriram a porta para a gente foi o Pará. E só de atravessar ali um pouco de água, né? Ali de Manaus ali para o Pará, já vimos a diferença salarial, tudo, né? Mas viemos parar em Aracruz, não em busca de dinheiro, porque comparado com o salário do Pará, aqui o salário é menor. Mas nós viemos atrás de qualidade de vida para nossas filhas, né? Então, por isso que a gente não quer mais sair daqui, que a gente amou a cidade e quer ficar aqui e agregar para a obra de Deus, né? Que aqui Deus já operou muito milagre na nossa vida. E como você chegou na nossa congregação? Você já era evangélico? Como? Me conta um pouco pra gente. Eu falei, olha, eu nasci num berço cristão, né? A minha avó era assembleiana, né? Que já está com Deus. E eu morei muito tempo com a minha tia, né? Lá no interior, lá em Manaus. E nós íamos para a Assembleia. Quando eu fui morar em Manaus mesmo, efetivamente, a minha mãe era da Batista. Então, assim, no meu berço cristão, eu saí de uma Assembleia, mas eu era criança, não tinha noção do que estava fazendo, né? Mas depois, quando eu cresci numa Batista. E, e depois eu, assim, né? Pela minha vontade mesmo, eu saí da Batista, né? Comecei a ver situações que não estavam me agradando e voltei assim por instinto para uma igreja assembleia.
entendeu? Então eu mesmo busquei, né? Não foi ninguém que falou, ei, vem aqui, não, foi eu mesmo que busquei, foi. E estamos aí até hoje, é benção. Que bom, que bom. Eu tava passando. Viajava muito. Quando você chegou, você era barbudão, né? Cabeludo ali na nossa É, congregação, né? Aí, beleza, eu lembro de você, cabeludo, barbudo. Aí, outro dia, quando eu voltei, eu vi você sem barba, cabelo cortado. Mas eu, tipo assim, não não reconheci. reconheceu. Não reconheci. Aí, a Não minha, só você. a minha esposa falou assim, aquele rapaz. Eu falei, mas quem é aquele rapaz ali? Ela falou assim, não, aquele rapaz, o barbudo. Eu falei, ah, é ele? Bacana. Aí você gostava de uma barba, cabelão? Cara, não, eu vou te ser sincero, eu gosto até hoje, mas por respeito à doutrina, eu corto, né? Corto cabelo, corto a barba, entendi? Mas assim, eu sempre gostei, cara. Era meu sonho ter um cabelão, uma barba grande e tal. Aí o pessoal, ah, mas porque tu era roqueiro, né? Mas não, mano, eu tava de barba cortada aqui, eu tinha lá o meu rock doido quando eu tava no mundo aí, mas mesmo depois de convertido, eu queria manter, né, o cabelo grande, a barba grande. Mas eu tava aqui com o fonezinho de ouvido aqui, só ouvindo louvor e chorando. Mas quem olhava de fora, os caras aí, cara, não tem nada a ver com o cristão. Mas é isso daí, cara. Eu tô. Ah, como é que se diz? Eu fui impactado, entendeu? Pela presença de Deus e eu me propus verdadeiramente, né, debaixo das bênçãos do nosso pastor, né, o nosso pastor Valdo, em me comprometer em seguir a doutrina, né, sabendo que, como eu já conversei com ele várias vezes, a doutrina, na verdade, é de homens, mas nós temos que respeitar, entendeu? Essa parte de vestuário e tal, nós somos um povo diferente, um povo separado, então nós temos que realmente manter um padrão separado e não igual ao mundo, né? Sim. E como que foi a conversão sua? Como eu te disse, né, eu nasci num berço cristão. Se não me falha a memória, aos 14 anos de idade, na Batista, eu estava fazendo o discipulado, né, eu tinha 14 anos, e fazendo ali o discipulado, e após o momento do discipulado, a Batista ela tem um encontro com Deus, né? Então, no encontro com Deus, teve o batismo, né? E lá eu me batizei, né? Ninguém botou uma faca no meu pescoço, nem nada, né? Assim, mas eu, naquele dia, né? Eu tinha 14 anos, eu quis me batizar. Mas, eu vou ser sincero, eu era uma criança, né? Imatura. E acabei me batizando sem compromisso algum, né? Nem com Deus e nem compromisso com a própria congregação, né? Então, assim, me batizei, mas se eu for botar no linguajar assim, eu só me molhei, entendeu? Uhum. Eu achei que eu ia entrar um mundano seco e subir um santo molhado, né? Mas não foi desse jeito, não. Mas depois de muito tempo, eu estava indo para a igreja quando eu disse que eu voltei para a Assembleia de Deus, né? E teve o batismo da Assembleia lá em Manaus, e por causa de uma festa de 50%, aquela festa de 50% da faculdade, né? Você já fez ali meio período, né? Metade. Por causa dessa festa, que era da minha esposa, eu acabei não indo para o batismo. No Pará, eu estava congregando, nós moramos 9 meses no Pará, eu estava congregando numa outra assembleia lá. Ia ter o batismo tipo em dezembro e a gente foi embora em novembro. Eu também, de novo, fiquei sem batizar. E quando foi aqui em Aracruz, que eu aceitei a Jesus, né? Me dispus a seguir a doutrina. Eu fui me batizar, né? Eu já estava todo programado para junho o batismo. E surgiu uma proposta para nós ir embora daqui de Aracruz para a gente ir para o Rio Grande do Sul. E justamente para ir para o Rio Grande do Sul era em maio. E o nosso batismo era em junho. Eu falei, eu não acredito que eu vou embora de novo um mês antes de um batismo e não vou me batizar. E eu falei com o pastor Valdo e o pastor Valdo falou, ó, se você realmente for embora, eu te batizo antes, entendeu? Mas se você não for, eu espero que você não vá, aí você vai batizar com todo mundo e a benção estamos aí até hoje, em nome de Jesus. Que bom, que bom. E a sua esposa? Ela
Eu sei que eu vi ela aceitando Jesus na nossa igreja, Uhum. mas ela veio de um berço evangélico também ou não? Não, não, não. A minha esposa, eu conheci ela. Ela veio do espiritismo, Uhum. entendeu? Então, nessa questão da minha esposa, nós estamos casados, né? Nós fizemos 13 anos de casado agora em dezembro, né? Em dezembro de 2024. 13 anos de casado. E só que desde o início, por eu já estar indo para a igreja, aquela coisa toda, é, eu ia, às vezes, frequentava lá, né, o local do espiritismo, né? E só que me incomodava aquilo. Mesmo eu não tá assíduo na congregação, aquilo me incomodava. E por causa disso eu tive muitas desavenças com a minha sogra, né? É um amor de pessoa, amo demais ela, mas nós temos essa divergência, né? Mas assim, após esses momentos, eu acho que com um ano e meio depois a minha esposa deixou de frequentar o espiritismo. Só que também ela nem foi mais para o espiritismo e também nem ia para a igreja. Entendeu? Ela, vamos dizer que desse período, eu vou te falar que foi uns, uns 10 11 anos sem minha esposa nem ir para o espiritismo nem para a igreja. Foi só orando, eu orando e pedindo a Deus a conversão da minha esposa, entendeu? E o Espírito Santo, assim como me mudou, também fizesse a mudança na vida dela, né? Que nós sempre queremos o melhor para nossa esposa, para nossos filhos, né? E aí recebeu a bênção. Rapaz, benção dobrada, hein? O... Nesse período que a gente tá aqui em Aracruz, quando eu me converti, o... eu me batizei em junho, no domingo, né? Lá no. Eu acho que foi no Sauê ou no Saí. No Sauê, 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 né? Sauê. Eu me batizei lá. E para honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, a minha esposa aceitou a Jesus no outro domingo após o meu batismo. Entendeu? Mas eu posso, se você permitir, eu entrar numa situação. Apesar do meu pastor não saber, mas tem um dedinho dele nisso também, no meio dessa situação. Porque quando eu me converti, pai, olha, eu passei por uma situação de que não tem quando você tá pilhado assim, você quer estar indo para, você se converte, você quer estar indo para a igreja, quer estar indo para evangelismo e tal, você tá ali a milhão, né? Uhum. Então, assim, eu tava desse preço. Eu fazia as coisas em casa, né, que eu cuido da minha neném, né? Então, a minha esposa saía para trabalhar, eu cuidava da minha neném, eu deixava a casa limpa, a comida pronta, e quando ela chegava, eu pra igreja. Aí, tipo, eu não tava tendo meu contato com a minha esposa, né? Ela chegava, eu dava um beijo aqui, amor, pra igreja, amor, pra igreja. Era segunda, e segunda era pro vale, na quarta era pro culto de ensino, na quinta era pro culto de libertação. Então eu tava nessa pegada, né? Até que um dia minha esposa chegou e falou bem assim pra mim: eu tô precisando de você aqui. Eu preciso de você do meu lado. E eu, poxa, amor, eu tô do teu lado, eu faço tudo, eu deixo nossas neném. Então, assim, eu pensei só em coisas materiais, né? Deixo tudo pronto, tudo direitinho. Ela falou: não, eu quero você aqui comigo, eu quero poder deitar aqui do teu lado, tá contigo aqui. E quando eu chego, tu só me dá um beijo e vai embora. Meu marido tá vivendo mais pra igreja do que comigo. E isso me doeu um pouco. Isso me doeu um pouco, mas também fez eu ter um alerta, né? Então foi quando eu peguei e como é maravilhoso você ter ao seu lado um pastor como o pastor Valdo, como o pastor Marcelo, entendeu? Pessoas que têm uma certa experiência para poder conduzir você pelo caminho correto. E o pastor Valdo, se você for analisar o que eu vou te falar agora, se for tirado do contexto, vai parecer até um pouco grosseiro. Mas eu não levei dessa forma, pelo contrário, eu absorvi aquilo e falei, eu vou fazer o que o meu pastor está falando. E o que aconteceu? Meu pastor, eu cheguei para ele e expliquei, pastor, isso, isso, isso. Ela não está gostando muito que eu venha para a congregação, tal.
Aí meu pastor pegou, o pastor Valdo foi no domingo de manhã, no culto numa EBD, ele pegou e falou bem assim pra mim: Castler, agora você não é necessário aqui. Então, assim, poxa, né? Eu sou inútil, né? Pro meu pastor, pelo amor de Deus. Ele falou, aí ele pegou e falou bem assim: agora você não é necessário aqui. Nós não estamos precisando de você aqui agora. Então, se a sua esposa está sentindo falta de você em casa, da sua presença, né? Então você vai fazer o seguinte: fique com ela. Fique na sua casa. Venha para o culto no domingo. Convide ela para vir também. Mas quando ela não quiser, ela não tiver legal, fique com ela. Não tem problema algum. Porque o Espírito Santo vai ver, vai trabalhar na vida dela assim como trabalhou na sua vida. E vai chegar o período que, assim como ele te transformou, ele vai transformar ela ao ponto dela pegar e falar: você não vai para a igreja hoje não? Entendeu? Ou vamos para a igreja? Então o Espírito Santo vai começar a agregar a família na igreja. Então foi quando eu peguei e mudei o modus operandi. A minha esposa chegava, eu ficava em casa, entendeu? Eu ficava em casa, tudo e tal. Então a minha esposa começou a ver uma mudança em mim. E a partir do momento que ela começou a ver uma mudança e não um fanatismo, começou a mudar o velho homem, não um fanatismo religioso, então foi quando ela pegou e também começou a vir mais para a congregação, vir mais para a igreja, fazer parte. Hoje a minha esposa, ela se arruma e ela fala: tu não vai não? E eu fico ali enrolando um pouco. Então, assim, tudo isso é para a honra e a glória do Senhor Jesus, que nós estamos sendo inseridos no corpo de Cristo ali com os irmãos, né? E hoje a minha esposa tá ceia. Isso para mim tem uma alegria, um significado absurdo. E eu sei que o meu pastor falou aquilo que eu precisava ouvir naquela hora, entendeu? Ele podia muito bem massagear meu ego. Não, você tá fazendo certo, continue assim, entendeu? Ore por ela, mas continue vindo para cá. Não, ele foi resiliente. Faça isso aqui, seu casamento vai para frente. E glória a Deus, tá bombando. Glória a Deus. Você trabalha na PAI hoje, né? Sim, senhor. E qual é a sua função lá? Eu sei que você é formado em massoterapeuta, Turista. acupunturista, e é essa a sua função que você desenvolve Sim. lá? Hoje, na verdade, Faioli, eu nunca tive vontade de trabalhar na PAI, tá? Nunca tive mesmo, nenhum tipo de vontade de trabalhar na PAI. A minha vontade era de atender o Hospital do Câncer. Uhum. A minha vontade. Porque eu levei um projeto e eu conversei com o Sidney se tinha o Hospital do Câncer aqui em Aracruz. O Sidney pegou e falou: cara, aqui não tem Hospital do Câncer. Aí eu expliquei para ele: olha, eu quero levar, eu tô com um projeto para o Hospital do Câncer de auriculoterapia, que é um braço da acupuntura, né? Só que é através do pavilhão auricular. Então, o Sidney falou para mim que não tinha, né? Que não tinha. Mas ele falou bem assim: mas eu sei uma pessoa que vai gostar muito do teu projeto. Aí eu levei para a vereadora Etienne Coutinho, né? Ele me deu o feedback todinho, passou o número dela, eu fui lá. E lá com a vereadora, ela falou: olha, esse projeto é bom para levar para a prefeitura, só que agora não tem como, porque nós estamos em período de campanha. Então, tipo assim, perdão, período de campanha não, ano eleitoral, né? Uhum. Porque eu levei para ela esse projeto, foi no início de fevereiro de 2024. Aí ela falou: mas o teu projeto é muito bom e eu sei quem vai gostar muito dele. Aí ela foi e ligou para dona Gilcineia, que é a comandante ali da APAI, né? E naquele momento que ela levou, que ela ligou para dona Gilcineia, eu lembro que era por volta de meio-dia. Aí ela liga para dona Gilcineia, bota no Viva Voz e fala: Gilcineia, tu tá onde? Ela falou: tô indo almoçar. Não. Não vá não. Tem um amigo meu aqui que quer mostrar um projeto que você vai amar. Aí ela pegou e falou bem assim: corre lá e mostra esse projeto para ela que vai dar certo, ela vai querer. E para honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, eu trabalhei lá 6 meses como voluntário para poder esse projeto ir para frente, e graças a Deus hoje esse projeto se multiplicou. Começou com auriculoterapia, depois passou para massoterapia, aí agora também a gente trabalha a parte de quiropraxia e aromaterapia e acupuntura, entendeu? Então assim, a gente estendeu o leque
tratar todo tipo de problema, todo tipo de doença, se é crônico, se é doença aguda, se é. Esse projeto inicialmente era para atender somente as mães ou os pais dos pacientes, né? Da PAI. Tanto que o nome do projeto é Cuidar dos que Cuidam, né? Então, foi tão maravilhoso a resposta com os pais que os pais queriam inserir também os filhos. E graças a Deus eu dei alta já de muita criança que tinha dificuldade para dormir, sentia dores no corpo. E através de todo o tratamento que nós fazemos ali, muitas crianças já pegaram alta, outras estão chegando para eu tratar, entendeu? Mas assim, todo dia que eu entro na PAI eu falo, Senhor, não é minha técnica, não é meu conhecimento, é a tua graça que chega primeiro. Glória Entendeu? a Deus. Então é a tua graça. Não importa, eu sei onde botar a agulha, eu sei. Mas eu posso muito bem tirar aquela agulha na acupuntura e a pessoa continuar sentindo dor. Mas se a graça de Deus não chegar e realizar a cura naquela pessoa, o alívio, eu só sou um instrumento. Entendeu? Não provém nada de bom de mim, é do Espírito Santo. E como surgiu a ideia desse projeto? Como eu te disse, esse projeto ele era para o Hospital do Câncer, porque pessoas que têm câncer sentem muitas dores, entendeu? Por estar tomando vários remédios. Então eu quis fazer esse projeto justamente para quê? Para as pessoas saírem do remédio e serem tratados de forma, vamos dizer que natural, entendeu? Só que como não tinha Hospital do Câncer, e foi engraçado que antes de eu falar com o Sidney, quer dizer, ele já tinha me falado num dia que não tinha Hospital do Câncer aqui, né? E todo dia que eu saía que eu passava na frente do Epifânio Pontim, eu passava na lateral do Epifânio e dobrava para a esquerda. E a PAI é para a direita. E nesse dia que eu saí do Epifânio, eu falei bem assim, Senhor, eu acabei de receber a notícia do Sidney, né, que não tinha Hospital do Câncer. E eu falei assim, Senhor, eu tenho tanto conhecimento e eu preciso de alguma forma ajudar as pessoas com o conhecimento que eu tenho. E foi engraçado que nesse dia eu não desci, fiz o que era para fazer, né? Descer, pegar a esquerda e subir para o sentido centro, né? Eu dobrei para a direita. E quando eu dobrei para a direita, eu passei na frente da PAI. Eu falei, rapaz, bora. Será que Deus quer que eu atenda aqui? E depois eu fui falar com a Etienne. E foi justamente que Deus me mandou para lá de volta e tô lá até hoje, graças a Deus. Em fevereiro eu fiz um ano lá de APAI, entendeu? Que benção. Uma benção, cara. Uma experiência impactante com Deus. Pai, olha, tenho bastante, cara. Eu tenho bastante de coisa, desde coisa sombria até livramento, assim, coisa maravilhosa. Mas conta algo que Deus colocou no seu coração para contar aqui pra gente. Assim, eu vou por partes aqui, rapidão. Eu e minha esposa ela não podia ter filho. Sim. Né? A minha esposa ela tinha trompa obstruída, as duas trompas obstruídas, ovário policístico e útero invertido. Então, tudo para não ter filho, a minha esposa tinha. E chega num período, foi da Covid, né? Em início ali de 2020. A minha esposa ela pega Covid. Infelizmente, quem passa para ela o Covid é eu, porque eu estava trabalhando. E eu levei para dentro de casa. E quando foi em 2020, eu tive... Eu vou falar assim para você, Faioli, que eu não tive o desprazer, tá? Mas eu tive a ruim experiência de ter a mulher da minha vida desfalecida no meu braço. Entendeu? Ela assim, desfalecida ali no meu braço. Porque a minha esposa foi acometida por mão dela. E quando nós fomos pro hospital e depois eles chamaram a ambulância e levaram a gente para outro, nós vimos o vizinho de perto de casa morrer, entendeu? Eu conheci ele desde criança, ele morrer. Vimos outra pessoa também ter morrido ao tipo de tarde. E só fizeram botar um lençol sobre o corpo dele, né? E ele ficou até, sei lá quantos dias ele ficou lá com o corpo lá, entendeu? Morto. E porque não tinha espaço nas frisas para colocar os corpos, entendeu? E o nosso medo era a gente estar ali, naquele local contaminado, pessoas morrendo, e a gente vendo as pessoas morrendo, passando mal,
E a minha esposa ali, cara. E eu sem saber o que fazer. Então aí entra o milagre das nossas filhas, porque é engraçado, em 2020, a minha esposa sai do hospital no dia 13/5/2020, ao meio-dia. A minha esposa, ela sai do hospital curada do Covid. Um ano depois, Faioli, no dia 13/5/2021, ao meio-dia, a minha esposa sai de uma maternidade com 2 crianças no colo. Mesmo dia, mesmo horário, mesmo mês, só mudou o ano. Foi um ano depois, tudo certinho. Minhas filhas nasceram no dia 3. Minhas filhas nasceram no dia 3 e tiveram que ficar mais 10 dias internadas para poder sair no mesmo dia que a mãe delas foi curada um ano antes do Covid, entendeu? E eu tive a outra experiência, né? Experiência com Deus, de chegar, levaram minha esposa para o parto, levaram ela por aqui e mandaram eu ir por aqui. E falaram, olha, segue a linha cotal. Só que eu tenho um pouco de daltonismo. Então eu errei a sala de cirurgia. Quando eu cheguei, a minha filha, eu vi minha esposa com golpe, né, já aberto ali da cirurgia, da cesárea, e eu perguntando, cadê minhas filhas? Cadê minhas filhas? Aí o enfermeiro me leva para a Safira. A Safira tá com o tórax alto, né? E respirando com uma máscara em cima da cara dela. E eu falei, cadê a outra neném? Aí eles não queriam me mostrar. Eu falei, cadê a outra neném? Quando me levaram lá, era a Ágata. A Ágata, ela nasceu desfalecida. Entendeu? Então, por ela ter nascido desfalecida, foi necessário ela ser embusada, né? Que é ficar fazendo o trabalho manual do pulmão, né? Uhum. E nisso eu vi a minha filha sem reação nenhuma. Aí o médico tentando me acalmar. Aquele médico não era para estar lá, tá? Porque aquele médico, o plantão dele já tinha acabado. Não era para ele estar lá, entendeu? E ele numa paz, numa paciência, numa tranquilidade absurda, só falando assim, ô paizinho, fica tranquila, ela nasceu fraquinha. Só que isso para não dizer que ela estava sem batimento, entendeu? Uhum. E eu acompanhei ele por 30 minutos ali, fazendo o trabalho manual do pulmão. E os homens tentando ajeitar a máquina que é para poder entubar, né? E não estavam conseguindo. E ele lá, numa paz, numa tranquilidade que só Deus dá, né? A paz que excede todo o entendimento, né? Tanto ele estava fazendo com paciência, como ele estava passando tranquilidade para mim também. Só que como um bom cristão, eu estava de joelho jogado, pedindo, Senhor, me dê a oportunidade de ser pai dessas 2 crianças, entendeu? E para honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, tá aí, você conhece, né? Vamos fazer 4 aninhos, é uma benção demais. E, rapidinho, pai, olha. Não, pode ficar à vontade. Eu passei por esse trauma, né? E esse trauma foi num sábado. E a minha sogra, ela me liga e fala bem assim para mim, filho, você já ficou muito tempo aí. Vem para casa, né? E nesse outro dia era um domingo, né? E eu ia ficar lá. Só que ela falou bem assim: amanhã no domingo você vem para casa, descansa, de tarde você vai jogar uma bola, vai, né? Suas filhas estão bem, né? Vai se distrair. Eu falei, tá bom. Troquei com a minha sogra. Quando eu fui para casa, quando deu 5 horas da tarde, eu fui jogar bola, faltando 10 minutos para acabar o nosso horário no sintético. Eu tô no gol e jogo a bola pro meu companheiro. O meu pai se adianta para roubar a bola, né? Ele pisa na bola, vira o corpo, bate a cabeça e tem uma convulsão. Eu já tinha passado no trauma de no sábado ver a minha filha morta, né? Desfalecida. E no domingo, o meu pai na minha frente bate a cabeça e começa a ter uma convulsão. Quem tava lá para ajudar ele era eu com os primeiros socorros. Entendeu? Aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, meu psicológico não aguenta não. E até hoje eu tô suportando isso. Rapaz. E você prega também, né? Prego sim. Glória a Deus. Só um adendo rapidinho. Voltando ainda sobre a experiência com Deus. Eu falei ali da minha família, né? Mas teve uma situação na APAI também. Essa da APAI foi violenta. Conta pra gente. O que aconteceu foi o seguinte. Num belo dia, eu ainda estava como
Sem remuneração, né? Eu tava lá. Voluntário, né? Voluntário, perdão, isso, voluntário. E nesse período que eu tava como voluntário, eu tô dentro do meu consultório. Aí a moça lá, que é minha chefe, né? Ela chega lá e corre lá. Aí ela fala bem assim, Fênix, eu preciso falar contigo. Aí eu falei, e eu sempre fui um cara muito calmo e muito risonho, né? Aí eu vi ela toda agoniada, eu falei, rapaz, desacelera, o que foi? O que aconteceu? Aí ela falou bem assim pra mim, tem um caso aí pra te resolver. Eu falei, mas como assim? Aí ela falou, a mulher já passou por psicólogo, psiquiatra, já passou por várias situações e ninguém consegue resolver o problema dela. Então, até então, pra mim é um problema mental, né? Que é dentro da minha área que eu trato também. Aí ela falou, vê aí o que tu pode fazer com auriculoterapia, vê o que tu pode identificar qual é o problema dela para ver o que a gente pode fazer, porque ela já passou por neuro e tal, e nada resolve. Eu falei, tá, manda ela pra cá. Aí ela pegou e entrou. Ela entrou, foi, olha, assim, se arrastando. Se arrastando mesmo, pesado assim, não tem quando o pé nem sai do chão. Chega, dá pra te ouvir o barulho da sandália? Assim, ela entrou se arrastando. E o marido dela segurando no braço dela e segurando uma criança no colo. Aí eu falei bem assim, senta aqui, meu bem, o que eu posso te ajudar? Aí ele pegou e falou bem assim, doutor, você quer que eu deixe vocês sozinho? Eu falei, não, não é necessário não, pode ficar aqui. Ele, tem certeza? É melhor vocês ficar sozinhos. Aí eu falei, mas se o senhor sair, eu vou trancar. Ele, não, não tem problema não. Eu falei, tá bom. E como eu te disse, todo dia eu oro, né? Quando eu entro na PAI, todo dia eu oro. Nesse fatídico dia, eu não orei. Eu cheguei atrasado. Nesse dia eu cheguei atrasado. E por eu ter chegado atrasado, eu já cheguei na minha sala, já só tomando café e já chamando o paciente para entrar. Então eu não orei. Quando aquela mulher sentou, eu falei, meu bem, você tá bem? Aí ela olha para mim e faz bem assim, ó. Bem, é. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ela pega e fala, aí ela fala que ela começa a falar, né, enquanto ela estava bem, assim, né? Ela começa a falar que a vida dela virou uma desgraça, que ela tá perdendo tudo, entendeu? Que ela via 2 homens de preto na frente dela mandando ela matar o filho, né? Então por isso que psiquiatra e psicólogo não conseguiu fazer nada, porque era um problema espiritual. Então, ela falou isso, falou que quando eles iam na praia, esses homens de preto pegavam e falava para ela entrar na praia para poder dentro d'água para poder matar ela. Apontava para ela corda dentro da praia para poder ela pegar e botar no pescoço e se matar. Que tudo que estava acontecendo de ruim era por causa do nascimento da criança, entendeu? Então, nesse momento, eu comecei a entender que o problema dela era espiritual. Eu olhei para ela enquanto ela estava sóbria, né, ali, ela chorando muito, explicando a situação. Eu olhei para ela e falei bem assim: o tratamento que eu faço não vai te ajudar em nada, não. Eu vou estar mentindo para você. Mas eu sei quem pode te ajudar. Aí eu falei de Deus para ela, né? E eu falei bem assim: a senhora permite eu orar pela senhora? Ela falou: permito. Quando eu me levantei, que eu me concentrei e pedi a direção de Deus, eu impus a mão sobre ela, eu falei: Senhor, meu Deus e meu Pai, faça-se presente nessa sala. Ela incorporou o demônio dentro da sala. Agora essa mulher, ela é um pouco mais alta que eu, bem grandona, do bração grandão, entendeu? Um pouco mais alta que eu, possesse eu ali dentro da sala. Mas eu vou te ser sincero, foi a primeira experiência que eu tive. Eu já tinha visto outras vezes, mas nunca eu estava envolvido. E dessa vez eu me vi ali fisicamente sozinho. Entendeu? Fisicamente, espiritualmente eu estava bem, mas fisicamente eu estava só. E eu vou te ser sincero que eu não senti agonia nem medo nenhum. Eu fui tomado pelo Espírito ali naquela hora, pelo Espírito Santo de Deus, e começou a ter assim, travado uma batalha ali dentro. Entendeu? Porque quando ela manifestou, ela justamente começou a falar o que ela ia fazer, e eu repreendendo, orando e tal. Foi meia hora naquela luta. Satanás se escondeu, né? E eu totalmente fadigado. Quando eu abro a porta do consultório para poder ir atrás do marido dela,
todos os outros profissionais da PAI estavam na frente da minha porta. E a gerente da PAI, né? Meu filho, o que está acontecendo aí? Pelo amor de Deus, vocês gritam. Aí eu falei, não, fique em paz, tá tudo bem, relaxa. Aí eu fui atrás do pai, botei o pai para dentro da sala, expliquei o que aconteceu. Satanás manifesta de novo. E foi luta de novo, porque queria pegar a criança, queria matar a criança e tal. E nessa correria, nessa agonia, vamos dizer assim, que ela melhorou depois da oração ali, da libertação, uns 50%. Porque aquela mulher estava sem tomar banho. Ela não podia andar sozinha, que ela queria se jogar na frente de carro. Por isso que o marido deixou o emprego para poder cuidar dela, entendeu? E aquilo ali foi impactante para mim, entendeu? Aí nessa situação eu falei para eles irem para a congregação urgentemente. E a partir dali ela disse, o marido dela falou que naquele dia mesmo ela conseguiu tomar banho, entendeu? Ela conseguiu tomar banho, só que na madrugada manifestava. Aí eu levei eles para a igreja. Lá na igreja eles aceitaram a Jesus. Só que foi feito um trabalho de libertação lá com o pastor Jasson. Os irmãos estavam visitando, o Domingo Lose, né, o círculo de oração visitando. E aos poucos nós fomos trabalhando. E para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, hoje eles moram em Minas Gerais, né? Eles foram embora para Minas Gerais. Mas nos últimos dias que eu vi eles, a mulher, ela estava linda. Entendeu? Eu não tô falando linda de beleza física, eu tô falando linda de semblante renovado. Ela tava rindo. Ela ria, ela tava conseguindo vir lá da frente da PAI, lá pra congregação, né? Lá pra nossa congregação, sem pensamentos do mal, entendeu? Sem pensamento de querer se matar, se jogar, algo do tipo. Então, assim, foi bem pesado essa experiência com Deus no trabalho, entendeu? E voltando à situação da pregação, sim, eu tô pregando a palavra de Deus. Eu parei de fazer o seminário teológico, né? Eu estava pela escola dos pregadores, porque precisa pagar uma mensalidade, né? E ficou puxado para mim e eu parei de fazer. Mas eu estudo muita palavra. Você sabe, né? Você acompanha eu ali na EBD, né? O homem é polêmico, né? De vez em quando dá uma polêmicazinha. Cara, mas isso é para agregar, porque às vezes tem irmãos ali dentro do nosso meio ali, que às vezes tem aquele pensamento que eu jogo lá e eu boto justamente para poder combater, entendeu? Mas você, voltando um pouco no assunto, quando você teve essa batalha lá espiritual lá, no seu consultório e tal, e como as pessoas viram, as pessoas ao redor, os colegas de trabalho, viu essa situação? Olha, eu vou te ser sincero, vou te falar uma situação que eu ainda não tinha sido batizado, tá? Então eu não tinha sido batizado, porque isso aconteceu tipo em abril, o meu batismo foi em junho. E todo mundo lá no trabalho já sabia que eu era cristão. Sim. Entendeu? Todo mundo. Eu não saio falando assim, eu sou cristão, não. Tá aqui minha carteirinha lá da igreja, eu sou cristão, não. Eu pego e onde eu chego, eu falo, Pai do Senhor, bom dia, eu tô sempre rindo. E várias vezes já chegaram para mim e falaram, cara, você é cristão? Eu falei, sou. Dá pra ver que você é diferente, entendeu? Então, o povo cristão, o cristão verdadeiro, ele é diferente. Sim. Ele é diferente na sua fala, no seu andar, na sua conduta, no seu respeito, entendeu? Ele pode estar ali na roda de amigos, mas assim, ele não se mistura. Ele está ali, mas ele não está misturado. Então, assim, até quem brincava, bagunçava uma coisa mais pesada com você, já pisa um pouco no freio, porque já tem um respeito por você, entendeu? Por você ser cristão. Então já percebe que certas brincadeiras já não cabem mais entre a gente, entendeu? Então, assim, quando aconteceu essa situação, ali ficou evidenciado assim, cara, aqui dentro tem um homem de Deus, entendeu? Porque depois que eu descobri, depois até que chamar a irmã Clarice, né? Eu descobri que tinha uns crentes 007 lá dentro, entendeu? O crente agente secreto, né? Ele é crente, mas aqui ele tá... Mano, eu vou falar de Deus, não. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, você tem a oportunidade
de tratar uma pessoa e poder falar do amor de Deus para ela, entendeu? Então, assim, eu não perco essa oportunidade. O André, o André presenciou, né? André é meu amigão, né? O André presenciou essa situação que ele foi me buscar em Vitória, né? E quando ele foi buscar eu em Vitória, chegou um cara e falou bem assim: irmão, o senhor me faz um favor? Só que ele falou, irmão, assim, à toa, né? Assim. Aí eu falei, diga, meu querido, o que eu posso lhe ajudar? Eu tô precisando de um remédio. Aí eu falei bem assim, pô, bora lá, cara, bora lá comprar. Qual é o remédio? Aí ele falou, né, qual era o remédio, era um anti-inflamatório. Eu falei, não, vamos lá comprar. Aí eu peguei, tinha uma drogaria perto, comprei, voltei, aí ele falou, eu lembro do senhor, ontem à noite eu conversei com o senhor, você não lembra de mim não? Eu falei, pô, meu amigo, me perdoe, eu não lembro. Ele falou, mas o senhor é um homem de Deus. Falou bem assim pra mim, né? Eu falei, obrigado, meu irmão. Eu creio que Deus, ele coloca as pessoas certas no local certo, né? Na hora certa. Então, aí quando eu voltei dessa drogaria, tinha um casal, né? Conversando com a minha esposa e com o André. E eles estavam querendo que comprasse alguma coisa para eles lá, tudinho. Quando eu cheguei, aí o André, eu acho que foi o André, não lembro, falou bem assim, ó, esse homem aí pode resolver a tua situação. Aí eu cheguei lá, tem até vídeo e foto, né? Eu entrei no mercado, lógico, quem bateu a foto e o vídeo foi o André, fez o vídeo foi o André. Eu entrei no mercado e comprei, né, o que eles queriam um pacote de arroz e uma lata de óleo, né? Eu fui lá para comprar para eles. Aí quando eu volto, eu pego e a mulher fala bem assim para mim: o senhor tá certo com Deus? Aí eu olho para ela e falo: eu creio que sim. Aí eu falei, né? Eu creio que sim, né? Aí ela pegou e falou: então ora pela gente. Eu falei: glória a Deus, é um prazer. Aí foi quando o André pegou e fez o vídeo, né? Falou: aqui o homem, rapaz, não perde uma oportunidade. Então ali eu começo a orar com eles, abençoei eles com o alimento, abençoei eles também com a palavra de Deus. E seguimos viagem, né? E assim, uma benção, cara, onde eu tô e eu posso falar do amor de Deus para as pessoas, eu não perco a oportunidade, porque eu sei lá quando é que eu vou morrer, cara. E se eu nego e eu viro de costas e eu morro? Uma pessoa ali ficou sem ouvir falar da graça de Deus, né? Então eu não quero ter esse sangue nas minhas mãos. Entendeu? Por isso que eu não perco a minha oportunidade, a minha alegria de falar, porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei para onde Ele está me levando, entendeu? Glória a Deus. Você faz evangelismo também, né? Eu comecei esse projeto do evangelismo baseado no nosso irmão Domingo Lose. O Domingo Lógico quer trazer ele aqui também. Pastor, Vem aqui que é bom. vídeo pra você, já te falei, né? Quero você aqui do lado. Ele olha pra mim e fala assim: rapaz, você não tem cara de radialista, não. Mas não, eu sou radialista, não. Radialista. Mas, pastor Domingo Lógico é um verdadeiro ganhador de almas, Sim, né? glória a Deus, cara. Eu vou lhe ser sincero que para poder eu ir para lá para a Assembleia, ele e o nosso amigo Roger De Carli. Eu conheci os dois e o Lozer falou: negão, daquele jeito dele, né? Negão, vai lá na congregação com a gente lá. Aí eu falei: mas eu não conheço muito bem aqui, né? Porque eu tinha acabado de chegar, onde é que fica? Ele apontou, quando foi no domingo eu tava lá. Entendeu? Então, assim, a receptividade do Pastor Domingo é maravilhoso demais, aquele jeitão dele ali. Mas, assim, eu tenho vontade eu tenho desde criança, eu tenho um chamado para ser pregador, entendeu? Desde criança. Dois pastores, quando eu era criança mesmo, devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos, falaram que um dia eu seria diferente. E até hoje essa promessa ela arde no coração da minha mãe. Quando a minha mãe me vê pregando, ela fala: você lembra quando aqueles pastores visitaram lá e falaram que você ia ser pregador? Então, assim, eu pregar dentro de congregação, eu prego. Para mim falar do amor de Deus aonde for, para mim tá ótimo, tá perfeito. Mas eu sinto que o meu chamado é o evangelismo na rua, entendeu? Eu creio que o senhor não teve nenhuma oportunidade ainda de me ver na rua. Não tive oportunidade. Mas os irmãos já falaram para o senhor, né? Já você mesmo comentaram. falou, você comentou outro dia. E
E assim, muitos irmãos da congregação passam e vê, cara, às vezes eu tô me acabando em lágrimas no meio da rua. Porque quando eu prego na rua, eu prego coisa de 1 hora. Só que eu vejo aquelas almas ali, aquelas pessoas que passam, aí entra aquela questão do cristão 007, né? Tem gente que é cristão e passa do nosso lado e não dá nem uma paz do Senhor. Mas tem pessoas ali que estão sedentas precisando ouvir. Uma coisa é você pregar dentro de uma igreja que, sei lá, aparece 100, 200, 300 pessoas para ouvir a palavra. Outra coisa é você levar a palavra onde ninguém quer ouvir, mas é necessário que elas ouçam. Entendeu? Nenhum filho quer ser repreendido pela mãe, mas é necessário que ele seja repreendido para ele aprender. Então, às vezes, quando eu levo a palavra, muita gente fica me olhando feio, alguns já falaram coisas, né, tudinho, mas eu não ligo, cara, porque eu vivo o propósito de Deus e não dos homens, entendeu? Quando ardeu em mim, eu conversei com o Domingo Loza, e o Domingo Loza falou para mim, negão, tu não vai aguentar comigo não, negão. Aí ele falou, é melhor tu andar com o pessoal do evangelismo. Aí num culto de domingo, eu lembro muito bem, de noite, eu cheguei do lado do Domingo Loza e falei bem assim, se não for contigo, eu vou sozinho. Aí ele falou bem assim. Aí ele falou, não, negão, vai falou o nome da irmã, né? Porque eles fazem um trabalho lindo no hospital, um trabalho. Eu falei, não, Loza. Eu já falei, se não for contigo, eu vou só. Entendeu? Então o chamado é meu. O chamado é meu. E eu quero ir contigo para ganhar experiência, mas o chamado é meu. Aí ele começou a rir e falou, não, negão, então compra uma caixa de som e taca fogo no capeta. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí foi quando eu comprei a caixa de som mais baratinha que tinha, que é o que eu faço evangelismo, né? E ela começou a falhar, né? E é por isso que eu tô fazendo as vendas das Bíblias, né? Justamente para essa obra não parar, né? Para eu poder comprar uma Bíblia de qualidade, né? Perdão, comprar uma caixa de som de qualidade que não vai me deixar na mão na hora da pregação, né? Porque às vezes eu tô pregando em praça, às vezes eu tô pregando na frente de bairros, né? Às vezes eu tô pregando, a última vez que eu preguei agora foi lá na frente do Casa Grande, né? E graças a Deus tinha pessoas do outro lado da rua lá, glória a Deus, e pararam para ouvir a pregação, e isso é maravilhoso, é isso que nos move, entendeu? Se eu pregar ali, naquele ida e volta de carro, de pessoas andando para 1000 pessoas, mais uma sentindo o coração que queimou ali a presença do Senhor Jesus Cristo, eu já estou satisfeita, entendeu? Porque não é eu só sou um canal, mas quem faz todo o trabalho é o Espírito Santo. Eu só estou aqui para ir onde ele manda. Eu comentei no primeiro no lançamento do nosso podcast, foi com o Ricketson. E eu falei do crente 007. Eu era um desses. Ninguém sabia, mas também não dava nem testemunho. Não dava nem testemunho. E você falou uma coisa sobre o respeito. Quando a gente se posiciona a servir ao Senhor, a andar com sinceridade, o caráter da gente muda e as pessoas começam a nos respeitar mais. Eu falo porque outro dia conversando com a psicóloga lá na empresa, tal, ela perguntou, você é evangélico? Eu falei, sou. Ela tem um jeito mesmo. Então, tipo assim, eu tinha pedido a Deus, Senhor, que as pessoas vejam o Senhor em mim. E a gente vê, e vejo outro cara, quando ele fala um palavrão, desculpa, com todo respeito você aí e tal, entendeu? Então, tipo assim, você começa a ser respeitado, mas não é por mim, é porque eu sirvo um Deus todo-poderoso, entendeu? Às vezes a pessoa não é que tá te respeitando, não quer que me respeite, quer respeito com Deus que eu sirvo, que é o dono de tudo, é o que pode fazer todas as coisas. E é impactante. A mudança que quando a gente se posiciona, as pessoas começam a olhar nós de outro jeito. Tem aqueles que não respeitam nada? Tem. Mas que Deus tenha misericórdia da vida deles e nós temos que continuar orando por eles e amando também. Sim, com certeza. Entendeu? Às vezes as pessoas chegam para mim, tal, eu sou da religião tal, bacana, tal, eu sou evangélico. Hoje mesmo estava conversando com a moça lá, eu olhei, eu já vi ela lá na nossa igreja, pelo menos olhando ela assim. Eu falei, você já esteve lá na nossa igreja, você é de qual congregação? Ela falou assim, não. Denominação tal. Não, eu sou católica e tal. Eu falei, eu acho que Jesus quer te levar para lá então, porque eu acho que eu já te vi lá. Ela ficou assim, olhou, tal.
Então, e eu creio que eu vi ela lá mesmo. Uhum. Então, mas Deus vai levar ela para lá. É benção, Então, o cara. que acontece? Porque quando a gente fala do amor de Jesus, quando a gente, às vezes a pessoa fala assim, mas o cristão, o crente, quer jogar de goela abaixo as coisas pra gente. Não é. É porque esse Deus que eu sirvo, esse Deus que me mudou meu caráter, esse Deus que me transformou, entendeu? Eu quero que transforme as outras pessoas também, É que entendeu? a gente sabe que pode transformar, né? Pode transformar, entendeu? É, cara. E o que é de bom para mim tem que ser para os outros também. Então, por isso que quando a gente prega e fala do amor de Jesus para outras pessoas, é porque a gente quer o bem deles também. Sim, com Quer o certeza. bem. Só pegar um gancho no que você falou. Eu achava que eu tinha amigos. Eu achava que eu tinha amigos. E esses amigos, eles queriam o Fênix bagunceiro. Porque assim, eu sou cristão, mas a minha essência de estar o tempo todo perturbando alguém, brincando com alguém ali não muda. Entendeu? Você vê dentro da sala, dentro das coisas, eu tô sempre brincando, abraçando, conversando com alguém, tô sempre rindo e tal. E eu sempre fui um cara descontraído dessa forma. Só que quando eu assumi a identidade de cristão, mudou muita coisa para mim. Eu perdi, na verdade, pessoas continuam falando comigo, mas eu percebo que elas não têm mais o mesmo interesse em mim como amigo quando eu estava no mundo, quando eu estava daquele jeito depravado, entendeu? Então, assim, e quando eu vim para cá, eu falei, cara, eu preciso ser. Até então, não pensei no lado cristão, mas eu falei, eu preciso ser um homem diferente, entendeu? Eu preciso ser uma referência de um bom pai para as minhas filhas. Eu preciso que as minhas filhas, elas quando crescerem, se Deus permitir, e elas casem, elas busquem um homem que seja do nível do pai delas para cima. Que elas vejam o pai amando e respeitando a mãe, e que elas busquem homens que também respeitem elas. Entendeu? Eu preciso ser um filho, lógico, eu dei muito trabalho para minha mãe, apanhei demais também, mas porque eu merecia. Não foi que a minha mãe, deu vontade de te bater hoje, não. Eu merecia. Só que hoje eu tenho certeza que, como a minha mãe falou hoje para mim, meu filho, você é um pai maravilhoso. Você é um filho maravilhoso. Entendeu? Então, assim, hoje eu posso entrar e sair dos locais e depois eu não ser taxado nem de fanático religioso e nem daquela situação. Ei, tu é cristão? Como é que tu tá falando isso? Não, porque, graças a Deus, hoje Cristo, o Espírito Santo, ele freia minha língua, ele me Sim, controla, entendeu? Lógico, nós somos humanos, às vezes nós pecamos com o olhar, nós pecamos com o falar, mas também nós temos a plena ciência de que também nós temos um justo e fiel advogado. Meu pai, eu não queria falar isso. Eu não queria pensar isso. verdade. Entendeu? Então, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, hoje eu sou um homem realmente regenerado. Entendeu? Só rapidinho para lhe passar a palavra. Em janeiro de 2024, você me passou a Bíblia aqui? Sim. Em janeiro de 2024, eu tive uma situação que foi a minha filha estava com uma febre muito alta, e dessa febre muito alta nós fomos para o hospital. Quando fomos no hospital, foi passado um medicamento para ela. A minha filha tomou o medicamento, ela estava com 39 de febre. Quando ela tomou esse medicamento, em questão de algumas horas ali, de uma febre virou uma hipotermia. Entendeu? E a partir do momento que virou essa hipotermia ali na minha neném, a minha filha desfaleceu no meu braço. Uhum. Ela foi apagada para o hospital. Então eu tive assim, vamos dizer, a experiência, né, de ter a minha esposa desfalecida no meu braço, de ter a minha filha a Agatha quando nasceu, ver ela desfalecida, e em 2024 a Safira desfalecida. Eu peguei minha filha sem reação nenhuma, minha filha jogada no meu braço.
O médico apertou o mamilo dela, tentou riscar o pé dela para ver se tinha reações, a minha filha não reagiu em nada. E aqui entra uma palavra muito, muito interessante, porque ali eu fui testado como cristão. E a palavra ela se encontra aqui, ó, João 9,3. Vamos pegar o 9,2, tá? E os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou? Estes ou seus pais, para que nascesse cego? Então o contexto era a cura do cego de nascença. A frase que eu quero pegar para você é essa daqui, Faioli. Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Em outras versões está escrito, nem ele nem seus pais pecaram, mas foi necessário que isso acontecesse para que se manifestasse a obra de Deus. Então, quando aconteceu isso com a minha filha, lógico, eu como pai chorando, agoniado, eu entendi depois, lógico, eu entendi que foi necessário acontecer aquilo com a minha filha para eu saber que Deus estava presente na minha vida. Porque a partir do momento que eu vi a minha filha ser entubada, antes dela ser entubada, estava muita conversa dentro do hospital, dentro da sala que nós estávamos. E eu pedi pro pessoal fazer silêncio. Quando eles fizeram silêncio, eles já estavam falando, né, que ia ser removida a minha filha para Vitória. Quando eles fizeram silêncio, eu fiz uma oração muito alta, e parece que ecoou dentro da sala, aquela oração. E eu falei bem assim, Senhor, foi consagrado ao Senhor desde o ventre. Então, se é consagrado ao Senhor desde o ventre, é sua. Se o Senhor quiser levar, leva. É sua. Mas eu estou lhe pedindo a oportunidade de eu continuar sendo pai dessa menina. E se acaso o Senhor levar a minha filha, me capacita para eu poder cuidar da outra e suportar a dor da perca. Essa foi minha oração lá dentro. E mandaram a gente sair da sala. A gente saiu da sala, eu dei um beijo na minha filha, minha esposa deu um beijo. E os médicos até então imaginavam que ela ia ficar 3 dias entubada. Nesse mesmo dia subi para o monte com o Roger, com o Edeni e a esposa dele. Subimos para o monte, era tipo umas 11 horas da noite. Voltamos de lá meia-noite e pouco. 3 dias, né? A minha filha saiu aqui do hospital. No meio do caminho entre aqui e Vitória, minha filha teve uma parada cardíaca. E minha esposa estava dentro da ambulância. Eu fiquei. Minha filha teve uma parada cardíaca. E chegou em Vitória. Nesse período que eles chegaram em Vitória, eu já sabia que eles estavam chegando em Vitória, mas eu fui embora para o monte. E eu, quando entrei no carro do Edeni, até em outra oportunidade você pode falar com ele, eu entrei tão feliz, eu saí chorando do hospital, fui para minha casa, e lá dentro do meu quarto eu fiquei 1 hora e pouco trancado, orando, louvando a Deus. Quando eu saí, que eu abri a porta, eu estava em paz. Parecia que as minhas 3 mulheres estavam em casa. Fui para o monte, orei. Quando voltei, a primeira mensagem, quando conectou a internet, foi da minha esposa mostrando a foto. Olha aí, ó. Ela tá só de catéter agora, não tá mais entubada. Glória a Deus, aleluia. E quando eu comecei a glorificar dentro de casa, e a partir do momento que eu glorifiquei ali, eu estava clamando, pedindo a Deus, eu falei, Senhor, o mover é teu, Senhor. O mover é teu, eu só tô aqui para fazer o ID, mas o mover é todo teu. E para honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, quando deu mais ou menos 1 hora depois, 1h30 depois, a minha esposa me manda foto da minha neném comendo banana, já sem o catéter, respirando só com o pulmãozinho dela. Então, os médicos, eles acharam que demoraria 3 dias. Só que, como eu disse na palavra, foi necessário que acontecesse aquilo para poder ativar a minha fé e eu saber, eu tenho um Deus. Eu tenho um pai, eu não sou mais adotado, agora eu sou filho, eu sou herdeiro. Então, o pai que liberta, que cura, que salva, lá no Antigo Testamento e no Novo, hoje também ele trabalha. Amém. E para honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, quando foi no outro dia, eu fui em Vitória buscar. E Deus usou o irmão André, o evangelista André. O evangelista André foi em casa. Ô, evangelista André, para terminar o podcast, que eu tô falando muito. Mas eu vou revelar, tá?
É o crente Kodak, né? Só revelação, né? O evangelista André falou bem assim, varão, o senhor tá onde? Eu falei, eu tô em casa. Aí ele falou bem assim, eu tô indo aí com o senhor. Eu falei, glória a Deus. Peguei e mandei o mapa pra ele, ele vai bater lá em casa. Ele pegou e tirou R$ 200. Tá aqui, irmão. Ele ainda falou bem assim, não conta pra ninguém. Mas já tem um ano. Já tem um ano, eu posso contar, já passou da validade. Aí ele pegou, falei, não, na minha cabeça elas iam voltar de ambulância, né? Aí o irmão André falou, eu cheguei do trabalho, fui tomar banho e Deus falou pra te dar esse dinheiro. Eu falei, não precisa. Aí ele falou bem assim, irmão, Deus mandou eu te dar esse dinheiro. Segura esses R$ 200 que você vai precisar. Evangelista André. Deus mandou? Deus mandou, eu falei, então tá bom. Aí eu peguei, minha esposa pegou, aí eu fui pra EBD, fui pra EBD no domingo. Quando eu saí da EBD, minha esposa manda mensagem e fala bem assim, hein, já pode vir buscar a gente. E eu sem gasolina no carro, só tava com um pozinho de gasolina pra ir da congregação voltar pra casa. Aí ela falou, já pode vir buscar a gente. Eu falei bem assim, mas vocês não vão vir de ambulância? Não foi de ambulância que levaram? Falou, não, a remoção do hospital para o hospital é com eles, mas após alta é a gente que tem que se virar daqui. Aí eu Na hora lembrou. peguei os R$ 200, rapaz, botei de gasolina e taquei fogo no pneu. Fui-me embora pra Vitória buscar minhas princesas, pra morrer a glória do Senhor Jesus, meu irmão. Finaliza o podcast aí, cara, senão eu vou te segurar aqui por muito tempo. Não, não vou finalizar ainda não, rapaz. Nós vamos falar agora dos nossos patrocinadores. Amém, glória a Deus. Dos nossos apoiadores, é o nome mais bonito. É. Nós temos a Arte Print, que tá com a gente desde o começo aí, a parceira da gente. Já fizemos trabalho lá, eu e minha esposa já. O Fernando, a Fabiola, a equipe deles lá são excelentes, entendeu? E tudo que eu preciso é com eles lá, entendeu? Uhum. Então fica lá no Oriundi, faz xerox, canecas personalizadas, toalhas, tem vários brindes lá, chaveiro, camiseta com logomarca. É benção, né? É bênção, tem muitas coisas boas lá. E você que está nos assistindo aí, precisou de alguma coisa nesse naipe aí, Arte Print. E temos também, daqui a pouco eu falo, Onde fica a Arte Print? Oriundi. No Shopping Oriundi, No Shopping né? Oriundi. Ali no primeiro piso? Primeiro piso ali. Primeiro piso, piso ali naquela entrada lateral ali. Show. E mandou aqui um brinde pra você. Ô, glória. Arte Print. Glória a Deus. Pra Benção, cara. Benção por Um cappuccino. Olha aí, rapaz. Arte Print, obrigado. Tá? É um prazer estar recebendo esse presente. Nós já fizemos realmente um trabalho lá. A minha esposa, eu acho que foi revelar foto das crianças, das neném, foi lá com eles para poder imprimir. Então, assim, realmente, atendimento é top. Só que você tem que dar uma esperada, gente, porque é muita gente lá dentro, porque a qualidade é boa e o pessoal quer qualidade. Sim. Então, se você também quer qualidade, não quer velocidade, espera um pouquinho que você vai ser atendido, vai sair tudo perfeitamente. Arte Print, obrigado pelo presente também. É bem assim, coisa boa. Posso olhar? Pode, fica à vontade aí, já abre aí. Olha aí, cara, aqui. Onde é que é? Aqui? É. Aí, pessoal. Benção pura demais. Obrigado, Faioli. E nós temos também os artesanatos da Márcia. Mulheres, tá precisando de dar um upgrade aí na sua cozinha, aqueles panos de prato, o soplar, artesanato da Márcia. Só ter um número de contato aí, enviamos para todo o Brasil. Só ligar pra gente aí que a gente manda as fotos no WhatsApp para vocês e levamos para ver também. Benção, feito com muito carinho pela dona Márcia Faioli, minha digníssima esposa. Envia para todo o Brasil, Faioli? Todo o Brasil, enviamos para todo o Brasil. Rapaz, que benção, cara. Pensei que era só dentro aqui do Espírito Santo, enviamos para todo o Brasil. Não, é benção, glória a Deus. E temos também um Pix da Missão. Nossa igreja, a primeira igreja Assembleia de Deus de Aracruz. Nós temos uma congregação lá em Alagoas. E a gente está com um projeto de construir um templo lá. E é o grande desafio. E o que Deus tocar no seu coração, o Pix está aqui do lado. E a gente não gosta de ficar numa igreja onde tem ar-condicionado,
uma poltrona bacana para Um você banquinho sentar, fofinho. assistir o culto. Nossos irmãos de lá também merecem. Vai ter casa Aleluia. pastoral para o nosso pastor, o pastor Edson está lá. Então o Pix está aí. Que Deus tocar no seu coração, faz o Pix, abençoa aquela obra. Como diz o pastor Edson, deixa suas digitais naquela obra. Aleluia. Fala um pouco também do seu trabalho, do Projeto? seu projeto, das Ah, Bíblias. sim, sim. Só para reiterar, eu estou fazendo parte desse grupo aí, tá? Foi 3 meses, né, que deram para poder fazer os pagamentos. Todo mês eu dou o meu dízimo e dou uma parte lá, só falta agora o próximo dízimo para finalizar o pagamento. Glória a Deus. Glória a Deus que do projeto dos R$ 500, né? Sim. E eu tô dentro lá porque eu falo para as pessoas, tem muita gente, eu era um desses, tá? Tô sendo muito sincero, eu era um desses. Eu pegava e folheava a Bíblia para procurar erro. E eu pegava e falava, não, eu não tenho que dar dízimo, não. Porque dízimo era o cominho, o coentro, né? Então eu ficava nessa neura. E eu me baseava em pessoas que pensavam desta mesma forma. E para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, eu comecei a entender que o dízimo, ele é tanto dentro da congregação, como ele também tem trabalhos por fora. Se você vê hoje missionários, é o seu dízimo que está ajudando o missionário, a família dele que está lá fazendo o ID. Ah, mas eu não posso fazer o ID. Mas se você pode fazer um Pix para ajudar ele a comprar o alimento, a poder resgatar pessoas ali da mão do inimigo, né? Poder levar Bíblias para as pessoas, assim, é uma benção, é o seu dízimo que está lá. E eu gosto de chegar na congregação, o ar-condicionado está ligado, poder sentar ali. Então, tudo isso o seu dízimo serve. Serve para missões, serve para pequenos trabalhos também dentro da congregação. É benção, gente. Quem puder dar essa força, dar esse suporte, faça. Porque você não está fazendo somente aos homens. Deus está vendo que você está dando com o seu coração de verdade. E sobre o meu projeto, tá? Faioli, vou ser bem direto aqui. Esse projeto ele iniciou para eu fazer a venda das Bíblias para poder comprar uma caixa de som nova para o evangelismo, né? Sim. Só que eu já tinha há muito tempo, essa é antiga, eu já tinha há muito tempo a vontade de fazer um trabalho missionário nas ruas, na madrugada, de poder levar alimento para as pessoas na madrugada. Então a venda de Bíblias ela vai permanecer mesmo após eu comprar a caixa de som, justamente pelo fato que eu quero usar o dinheiro e esse dinheiro eu não mexo para nada, tá lá no banco, quando for para comprar eu vou comprar as coisas, para comprar alimento, né? O alimento físico, comprar o suco, comprar o pão, comprar o patê, ou fazer uma sopa, fazer algo, para nós estarmos fazendo um evangelismo na madrugada com os moradores de rua, entendeu? Com as pessoas que estão aí enfermas, jogadas nas ruas. Eu tô com esse projeto primeiramente do evangelismo, de poder levar Bíblias, lembra aquela Bíbliazinha pequenininha? Sim. Eu quero poder levar Bíblias para as pessoas, levar a palavra de Deus, levar o alimento espiritual, mas também eu quero poder estar levando o alimento físico, não só para eles, mas também para as pessoas que ficam lá nos hospitais, né? Então não vai ficar somente em Aracruz, eu quero poder atender outros locais e eu também eu peço a ajuda dos irmãos, aqui é o QR Code do banco, eu peço a ajuda dos irmãos que, irmão, eu não quero comprar a Bíblia não, mas eu quero ajudar com 5, 10 reais, ajude, por favor, eu estou pedindo de você para ajudar porque às vezes você tem vontade de ajudar um necessitado, e você não faz porque você acha que você precisa de muito dinheiro, né? Mas assim, com a gente, o pouco vira muito. Porque eu quero, em nome de Jesus, graças a Deus, eu estou tendo o apoio dos pastores, de indiretamente a gente conseguir fazer um valor legal para poder toda sexta-feira, de sexta para sábado, tá levando o alimento, tá levando a palavra de Deus, fazendo evangelismo. E mais para frente, agora em primeira mão, tô falando para você aqui, mais para frente, em nome de Jesus, eu quero estar com uma equipe para a gente também estar fazendo pela madrugada, tá, Faioli? Corte de cabelo, levando material higiênico, entendeu? Levando para as crianças também, que às vezes é necessário fralda. Você vê ali perto Sim. da rodoviária aquela situação, entendeu? Período de chuva, eu quero poder estar levando capa para as pessoas, mas tudo isso só com o meu salário não dá.
Eu preciso da ajuda de vocês, irmãos. Ah, eu não posso, eu só posso dar R$ 5. Ajude, porque a gente vai estar comprando roupa, a gente vai estar comprando alimento, agasalho. Você não gosta de estar no quentinho do seu quarto com o ar-condicionado ligado ali e tal? Só que tem pessoas que estão nas ruas, passando por frio, por fome. E eu estou me disponibilizando a fazer esse ID. Então eu estou pedindo a colaboração de vocês em nome de Jesus. Ajuda esse projeto. Se quiser comprar Bíblia, cada Bíblia dessa aqui custa R$ 50. Todas elas contêm harpa cristã, letra grande, tá bom? Então é isso. Quem puder ajudar, né? Eu quero ajudar dando alimento. Ótimo, glória a Deus. Nós, como é que se diz? Aceitamos tudo. Tudo que provém de Deus é maravilhoso. Você pretende montar uma clínica especializada? Sim. Eu tô correndo atrás agora eu já tenho a maca, né? E eu tô querendo liberar um quarto lá de casa, que lá em casa tem 3 quartos. Eu tô querendo liberar o primeiro quarto logo de entrada, justamente para quê? Para poder montar uma clínica. E eu sou um cara muito. Eu sei lá o que eu sou, se eu sou chorão, se eu sou um coração mole. Mas assim, lógico, para quem tem condições de pagar e puder pagar, né? Eu vou fazer uma clínica que vai envolver acupuntura, auriculoterapia, massoterapia, quiropraxia, entendeu? A gente vai estar atendendo ali. Vamos estar também atendendo na parte de aromaterapia, porque eu mesmo faço também, né? Os blends de aromaterapia. Então, assim, para vários tipos de tratamento. Cara, eu tô com dificuldade para dormir, entendeu? Como já aconteceu comigo na APAE. O pai trabalhava de manhã, tinha que dormir, e a criança, por ser autista, ela não conseguia dormir bem. Entendeu? O tempo todo se mexendo, o tempo todo acordando, tal, 2 horas da manhã, criança acelerada. E graças a Deus, com o trabalho que a gente fez de auriculoterapia, 100%, cara. Os pais só voltavam depois para agradecer. Depois de 4, 5 sessões, cara, eu tô conseguindo dormir. Meu filho tá dormindo bem. Entendeu? Então o que acontece? Por que eu falei que eu sou coração mole? Porque se você também não tem condições, me liga, eu atendo. Entendeu? Eu tô aqui para ajudar, gente. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Mas como eu falei, eu não iniciei na PAI atrás de dinheiro. Foi um projeto voluntário. Mas que eu colhi ótimos frutos. E é a mesma coisa, gente. Eu quero poder ajudar a comunidade, entendeu? Eu tive recentemente com o projeto Caleb da Igreja Adventista. Entendeu? Eu tava lá com o pessoal no Projeto Caleb, lá na entrada do São Marcos, tem um colégio ali, né? Acho que é Paulo Freire. Paulo Freire. Eu fui para lá atender, gente. De graça. Entendeu? Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Mas assim, eu mesmo, eu só vou se me pagar? Não, gente, eu tô aqui para ajudar. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar no mundo, então enquanto eu estou no mundo, eu quero poder ajudar as pessoas de todas as formas. Chegamos ao final do nosso podcast. Quero agradecer. Foi bom, foi bom. Foi excelente. Então pronto. Excelente. Agradecer por ter aceitado o nosso convite e te parabenizar pelo seu trabalho. Uhum. É poucas pessoas que se propõem a ajudar pessoas. Sim. E não é fácil. Quando você quer fazer alguma coisa, eu tenho experiência própria do programa aqui, fazer algo que é para levar o nome do Senhor, não é fácil. Lutas vêm, o dinheiro é curto, entendeu? Poucas pessoas vão te apoiar, ou quase ninguém. Poucas pessoas. E eu entendo também. Entendo porque é o seguinte: Deus coloca as pessoas certas na hora certa. Entendeu? Amém. Eu não fico chateado, às vezes tem um amigo meu que não me apoia, tal. Às vezes um parente que não segue a página, não curte um vídeo, não fico chateado. De maneira nenhuma, sabe? Porque estou em paz. Porque eu sei que quando Jesus honrar, ele vai honrar de forma completa. É daí para a glória. Entendeu? E eu quero que pessoas sejam impactadas. Não é dinheiro, não é fama, não é isso. Uhum. Tanto se eu quisesse fama, eu não fazia nem esse. Porque com um podcast estourar, você tem que ser polêmico.
começa a fazer outras coisas aí, outro Sim. nicho, aí estoura. Mas não, aqui eu Fala do carnaval, fala de prostituição, fala o intuito aqui é levar a as palavra de experiências com Deus Deus. e a palavra. O que Deus fez na sua vida, fez na vida de tantas pessoas que veio aqui e faz na vida das pessoas que estão nos assistindo também. Sim, Pode sim. ficar nos agradecimentos. Não, o meu agradecimento, lógico, primeiramente a Deus, né? Amém. Por todas as bênçãos concedidas, né? E uma delas foi ter misericórdia do seu servo e permitir que eu tenha uma esposa maravilhosa, né? Uma vez eu passei por uma situação, foi, olha, que eu ouvi dentro de uma congregação assim: cristão casa com cristão. E que casamento fora do cristianismo, né? Tipo assim, eu sou cristão e casei com uma mulher que não era cristã, não vai pra frente. Deus não tá nele. Só que eu acho que Deus ele não tá no casamento a partir do momento que os dois não querem que Deus esteja. Casamento, para mim, ele foi o plano desde o início, o homem e a mulher. O homem que deturpou, entendeu? O homem que desvencilhou ali o casamento, mas Deus não pegou 5 costelas de Adão para fazer um monte de Eva. Foi só uma. Então, assim, Deus me deu uma esposa maravilhosa. E voltando na palavra de João 9,3, foi necessário que ela fosse de outra denominação, porque isso me fez orar por ela. Isso fez, como eu digo, né, ativar minha fé. E só uma observação: a primeira pessoa que eu fiz jejum não foi nem pela minha esposa, foi pela minha sogra. A primeira pessoa que eu fiz jejum com o propósito de Deus libertar foi a minha sogra, entendeu? Mas assim, porque eu tenho um amor e um respeito muito grande por ela, porque ela deu à luz ao amor da minha vida, que é a minha esposa, entendeu? Então, assim, eu vivo muito aquele preceito de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Só que eu também preciso honrar a mãe da minha esposa, entendeu? Uma pessoa maravilhosa. Então, assim, eu agradeço a Deus, agradeço a minha sogra por ter tido a filha dela, né? E a minha esposa é uma pessoa maravilhosa, uma mãe perfeita. Quando eu estava lá na APAI ainda como voluntário e eu precisava de material, a minha esposa bancou tudo. E quando eu estava para cair, que eu falei assim que eu não estava mais aguentando, eu queria sair da APAI por alguns problemas que eu tive lá. Problemas que eu tive não, né? Pessoas que criaram problema comigo. A minha esposa foi a primeira que falou bem assim para mim: continua, vai dar certo. Para honra e glória de Jesus, deu certo e já estou indo aí para 1 ano e 1 mês de APAI e é benção. Acho que 1 ano e 2 meses de congregação, entendeu? E agora poder, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estar de mão dada com a minha esposa, ceando com ela, levando as minhas filhas e elas saberem que a família delas, né, iniciando pelo pai ali, eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é benção. Glória a Deus. Então, mais uma vez, te agradecer Obrigado, Pai, olha. e que Deus continue te abençoando, você, sua esposa, suas filhas. Amém. Continuamos firmes na presença do Glória a Senhor. Deus. Que Deus abençoe os seus projetos. E você que está em casa, mais uma vez, quero agradecer por ter ficado conosco até aqui. Peço que compartilhe com os amigos, dá o like, siga no Instagram, é muito importante a gente ter seguidores e compartilhe as experiências com Deus. E qualquer dia desse você pode estar aqui. Tchau, tchau. Sexta-feira tem mais. Tchau, pessoal.